Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Opa, coisa boa ter você junto com a gente. O nosso Café com Notícias está no ar. A partir de agora, muita informação no seu rádio. A partir de agora, você fica bem informado na nossa programação. Diego Soares junto com você e vamos começando já com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 28 de dezembro. Região Centro-Oeste. Céu encoberto com chuvisco para esta terça-feira em Brasília. A temperatura ficará entre 18 e 25 graus. Umidade relativa do ar estará variando entre 60% e 95%. Goiânia e Goiás tem previsão de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima fica entre 19 e 29 graus. Umidade relativa do ar estará entre 55% e 90%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, apresenta céu encoberto com chuvisco e temperatura marcando entre 24 e 31 graus. Umidade relativa do ar é em torno de 60% a 100%. Palmas, em Tocantins, tem céu encoberto com chuvisco, temperatura em torno de 24 e 29 graus. Umidade do ar fica entre 90% a 100%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, tem nesta terça-feira céu encoberto com chuvisco. Temperatura fica entre 23 e 31 graus. Umidade relativa do ar é de 70% a 90%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu encoberto com chuvisco passando a claro e temperatura entre 23 e 33 graus. Umidade do ar oscila entre 70% a 95%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu claro, temperatura variando entre 18 e 29 graus, umidade relativa do ar é de 30% a 95%. Florianópolis tem céu claro, passando a encoberto, temperatura mínima de 20 e máxima de 30 graus, umidade do ar em torno de 35% a 90%. Região Sudeste. O Rio de Janeiro tem previsão de céu encoberto passando para encoberto com chuvisco e chuvas isoladas e temperatura oscilando entre 23 e 32 graus. Umidade do ar é de 40% a 100%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu encoberto passando a encoberto com chuvisco. Os termômetros marcando temperatura entre 16 e 30 graus. Umidade do ar gira em torno de 50% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 28 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Passado o momento das festividades natalinas que incluem as compras de presentes, nesta semana o comércio é procurado para um novo movimento, a troca de produtos. Os motivos são diversos. O chefe da assessoria jurídica do PROCON, Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão, Ricardo Cruz, esclarece. Antes de fazer qualquer compra, o consumidor deve estar atento às políticas de troca. Caso a compra tenha sido feita de forma online, de forma fora do estabelecimento, uma compra pela internet, uma compra por catálogo, o consumidor ele tem um prazo de reflexão de 7 dias, que é o direito de arrependimento. Então o consumidor ele pode ali, se não gostou do produto, fazer a troca, a devolução. Mas, se for uma compra presencial, o consumidor deve verificar a questão da política de troca, né? Então, se a loja informar se realmente faz ali a troca daquele produto, né, e qual o prazo para aquele produto. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a troca só é um direito quando a mercadoria apresenta algum vício ou defeito. O consumidor ele passa a ter direito à troca
em caso de compras físicas, por exemplo, no estabelecimento, quando há algum tipo de vício ou defeito no produto. Então, mesmo que a loja diga que não troca aquele produto, ela tem o dever de fazer a troca se o produto apresentar algum defeito, algum problema. Contudo, se no ato da compra o lojista se comprometer a trocar o produto, mesmo não estando nesse enquadramento, ele deve cumprir. Então, caso o estabelecimento informe a sua política de troca, se o prazo é de 10 dias, de 15 dias, ele tem um dever legal de cumprir com aquilo que foi prometido, com aquilo que foi ofertado, com base no que garante o artigo 30 e o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Toda oferta, ela vincula ali a prestação do contrato. Então, se o fornecedor informou, aquilo ali já faz parte do contrato, da combinação, né, da compra, da contratação, e tem que ser garantido. O que o consumidor pode exigir para poder facilitar? Alguma etiqueta, né, onde venha isso por escrito, esse prazo de troca, né, um vale-presente, algo assim nesse sentido, para que o consumidor ele fique mais resguardado. Se não houver impresso essa etiqueta ou menção sobre isso, o consumidor pode pedir para que um funcionário anote na nota fiscal ou o consumidor tire foto de alguma placa onde tem essa informação. De acordo com o chefe da assessoria jurídica do PROCON, Ricardo Cruz, os prazos para a troca de produtos são aplicados de forma diferente para bens duráveis e os não duráveis. Em caso de defeito, o consumidor ele tem um prazo de 30 dias para bens não duráveis e tem um prazo de 90 dias para bens duráveis, né? Então, bens não duráveis, um exemplo, né? São aqueles bens que, com o consumo, né, com a utilização deles, já há algum desgaste natural, como alimentos, por exemplo, um caderno, né, de estudo, vestuário, né, materiais de papelaria em geral. E bens duráveis são aqueles bens que devem normalmente durar mais de um ano, né? Um automóvel, um eletrodoméstico. Então, esses bens aí o consumidor tem um prazo de 90 dias para fazer a reclamação. Em relação ao direito de arrependimento por parte do consumidor, ele não se aplica às compras físicas. Da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. Morinari Watanabe, presidente da Federação Internacional de Ginástica, declarou recentemente que acredita que o sistema de pontuação por computador que está sendo desenvolvido para o esporte pode, um dia, substituir os juízes humanos. O sistema 3D, que já foi introduzido em eventos selecionados da FIG, está sendo fornecido pela Fujitsu, tida como um dos principais patrocinadores da FIG, desde que Watanabe foi eleito presidente em 2016. Watanabe foi reeleito como presidente da FIG no Congresso do mês passado. O mandatário enfatizou que a tecnologia está atualmente auxiliando os juízes, mas não descartou a ideia de, eventualmente, se tornar único árbitro. No momento, é um sistema de apoio ao julgamento. A Confederação Brasileira de Atletismo definiu na última semana a lista dos atletas com índices para representar o país no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que será disputado de 18 a 20 de março, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Inicialmente prevista para 2020 em Nanjing, na China, a competição foi adiada para 2021 e acabou passando para 2023. Este será o primeiro grande evento realizado pela Atletismo Mundial no calendário de 2022. Até o momento, 12 atletas estão qualificados para a competição, num total de 2 mulheres e 10 homens. Thiago Monteiro, número 1 do tênis brasileiro, está em Buenos Aires, na Argentina, treinando com sua equipe com olho no Australian Open. Antes da principal competição australiana, Thiago já entra em quadra na primeira semana do ano, em Melbourne. Em seguida, participará do ATP 250 de Sydney. Depois do Australian Open, Thiago retorna à América do Sul, onde vai disputar o ATP 250 de Córdoba, na Argentina. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Antônio Carlos de Lima, morador de Brasília, começou a fumar ainda criança, aos 12 anos. Agora, com 44 anos, ele consome 2 carteiras por dia. Mas em apenas uma noite de balada, chega a consumir 3 carteiras, nada menos que 60 cigarros. Ele sonha em vencer o vício. Para a pessoa parar de fumar assim, tem que ter coragem. É difícil para deixar de fumar, viu? É também o desafio diário do instrutor de autoescola,
fala Fábio Vieira da Costa. Ele começou a fumar aos 14 anos. Hoje, com 34, consome 40 cigarros por dia. A maior dificuldade, eu acho, de qualquer pessoa que é fumante é a abstinência pelo cigarro. Antônio e Fábio ainda não conseguiram largar o vício, mas o número de fumantes está caindo no país. Segundo a pesquisa da Vigitel, em 2016, eles representavam 15,7% da população com mais de 18 anos. Esse número caiu para 9,5% em 2020. A queda mostra o resultado de políticas públicas de combate ao tabagismo, com, por exemplo, a proibição da propaganda de cigarros e as advertências sobre o risco à saúde estampadas nos maços de cigarro. Mas o Ministério da Saúde quer reduzir ainda mais o número de fumantes no Brasil. Para isso, lançou uma plataforma online com conteúdo interativo sobre prevenção e combate à doença. É a linha do controle do tabagismo, voltada para cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos. A plataforma vai permitir ao fumante acesso mais rápido aos serviços de tratamentos do SUS, como explica a coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e controle ao tabagismo do Ministério da Saúde, Patrícia Lisboa Ribeiro. Então ele pode entrar nessa plataforma e ver, de acordo com o que ele vem apresentando de sintomas, de dependência, ele mesmo tem como classificar, por exemplo, o seu nível de dependência e saber qual serviço, qual assistência que ele deve procurar. Para chegar à nova plataforma, é só acessar o site do Ministério da Saúde em gov.br/saúde/tabagismo. Reportagem Cleide Lopes. Café com Notícias desta terça-feira faz intervalo e volta já. Café com Notícia. Você está ouvindo Redimissões. Café com Notícia. Na busca por promover a resolução de conflitos e a reparação de danos, o Judiciário Brasileiro vai desenvolver, ao longo de 2022, o projeto Justiça Restaurativa nas Escolas. A ideia é que crianças e adolescentes sejam multiplicadores da proposta para a comunidade em que vivem. O assunto foi abordado durante reuniões do ODH, Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário Brasileiro. No comando do encontro, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, propôs a ideia de um outro projeto, Conhecendo a Constituição, como parte do projeto Justiça Restaurativa. Eu acho que as crianças brasileiras, para desenvolverem a sua cidadania, elas precisam começar a conhecer os mais comezinhos direitos fundamentais da pessoa humana. Por exemplo, uma criança tem de saber que a Constituição garante a igualdade, que todos são iguais perante a lei, que não se pode invadir o seu domicílio sem que haja uma ordem da justiça, ou sem que ali esteja sendo cometido um crime. É evidentemente que vamos explicar para as crianças, dentro do nível cognitivo delas, é que um legislativo que cria as leis e um judiciário que julga. O ministro Fux propôs a criação de um grupo de trabalho para a elaboração do projeto Conhecendo a Constituição. A ideia inicial é que um juiz visite a unidade escolar uma vez por mês. O projeto Justiça Restaurativa nas Escolas é do Observatório dos Direitos Humanos do Judiciário. Membro da entidade, a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, explica qual é a ideia do projeto Justiça Restaurativa. Um processo de educação para a resolução de conflitos. Isso pode e deve ser ensinado, é convergente com a Base Nacional Comum Curricular. Em poucas palavras, eu diria que é fazer com que a vítima da violência veja o dano que sofreu sendo reparado por aquele que fez um dano a ela. Segundo ela, o público-alvo ainda não está definido nas unidades escolares, mas destaca a importância de professores treinados para o assunto, sobretudo os que atuam exclusivamente em determinada escola, por conhecer melhor a realidade e as especificidades de cada estudante.
Cláudia Costin destaca o potencial que o projeto Justiça Reparativa tem no combate à evasão escolar. Se uma criança que já sofre violência em casa aprende uma justiça que é a lei do mais forte e reproduz na escola, poder resolver esse conflito evita a evasão escolar, porque esse jovem que ou é violento ou sofre consistentemente violência no ambiente escolar tende a abandonar a escola, a associar a escola com lugar de sofrimento. Durante o encontro do ODH, Cláudia Costin mencionou dados do IBGE. Um deles mostra que em 2019, o Brasil tinha 90 mil crianças entre 6 e 14 anos fora da escola. O número quase triplicou no segundo semestre de 2021. 244 mil não frequentavam a sala de aula. O Observatório de Direitos Humanos do Judiciário tem como meta, até 2030, que todos os meninos e meninas do país completem o ensino básico de qualidade e de forma equitativa. O projeto, que deve ser desenvolvido em 2022, faz parte do programa Justiça Restaurativa, previsto em resolução do CNJ de 2016. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. As pessoas registradas em Goiás vão ser as primeiras do país a ter a carteira de identidade em formato digital. A novidade deve começar a ser acessada pela população em algumas semanas, pelo aplicativo gov.br do governo federal. Isso deve ajudar a população a comprovar sua identificação ao solicitar serviços públicos e privados com mais facilidade. Mas a Polícia Civil continua responsável pela emissão do RG. A parceria de 5 anos firmada entre o Ministério da Economia e as Secretarias de Segurança Pública e de Desenvolvimento e Inovação de Goiás permite o compartilhamento de dados para o portal do governo federal. O Estado e a União se comprometeram em implementar e atualizar os serviços digitais da plataforma gov.br. O serviço deve ficar disponível para a população no início do ano que vem. Mais de 119 milhões de brasileiros já estão cadastrados no site. Entre os dados disponíveis, os mais consultados são a carteira de trabalho digital, o CPF, a carteira digital de trânsito e a prova de vida do INSS. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Um tribunal russo condenou o Google nesta sexta-feira a uma multa recorde de 7,2 bilhões de rublos, cerca de 560 bilhões de reais, por não remover conteúdos proibidos. Em um comunicado, o Tribunal de Moscou esclareceu que o Google havia sido considerado culpado de reincidência porque a empresa americana não havia removido de suas plataformas conteúdo considerado ilegal. A Rússia sanciona regularmente grandes empresas digitais acusadas de não apagarem informações que promovam drogas, suicídio ou ligadas à oposição. Em setembro, pouco antes das eleições legislativas, Moscou obrigou a Apple e a Google, acusados de interferência eleitoral, a retirarem de suas lojas virtuais na Rússia o aplicativo do oponente preso Alexei Navalny. As autoridades ameaçaram prender funcionários dessas empresas na Rússia se eles não cooperassem, de acordo com fontes dos grupos. O governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que o Brasil pode ter vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos em janeiro. Segundo ele, a informação teria sido repassada por técnicos do Ministério da Saúde e da farmacêutica americana. Há uma perspectiva real de poder entregar ao Brasil, havendo um contrato com o Ministério da Saúde, de vacina em dosagem adequada para crianças acima de 5 anos, já a partir do mês de janeiro. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para crianças, mas o Ministério da Saúde ainda não definiu uma data para começar a imunização infantil. A pasta abriu uma consulta pública até o dia 2 de janeiro sobre o assunto. No documento,
documento disponível na página da consulta, o Ministério defende que a vacinação de crianças contra a Covid não seja compulsória e que seja exigida prescrição médica e autorização dos pais ou responsáveis. No entanto, em uma carta dirigida às crianças, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou que não vai pedir nenhum desses documentos. Nos áudios divulgados pela assessoria, Wellington Dias, que é coordenador do tema da vacinação no Fórum de Governadores, defende que o Brasil se candidate para que a Anvisa possa avaliar e autorizar os testes de uma medicação da Pfizer contra a Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Previsão do tempo para esta terça-feira, 28 de dezembro. Região Centro-Oeste. Céu encoberto com chuvisco para esta terça-feira em Brasília. A temperatura ficará entre 18 e 25 graus. Umidade relativa do ar estará variando entre 60% e 95%. Goiânia e Goiás tem previsão de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima fica entre 19 e 29 graus. Umidade relativa do ar estará entre 55% e 90%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, apresenta céu encoberto com chuvisco e temperatura marcando entre 24 e 31 graus. Umidade relativa do ar é em torno de 60% a 100%. Palmas, em Tocantins, tem céu encoberto com chuvisco, temperatura em torno de 24 e 29 graus. Umidade do ar fica entre 90% a 100%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, tem nesta terça-feira céu encoberto com chuvisco. Temperatura fica entre 23 e 31 graus. Umidade relativa do ar é de 70% a 90%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu encoberto com chuvisco passando a claro e temperatura entre 23 e 33 graus. Umidade do ar oscila entre 70% a 95%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu claro, temperatura variando entre 18 e 29 graus, umidade relativa do ar é de 30% a 95%. Florianópolis tem céu claro, passando a encoberto, temperatura mínima de 20 e máxima de 30 graus, umidade do ar em torno de 35% a 90%. Região Sudeste. O Rio de Janeiro tem previsão de céu encoberto passando para encoberto com chuvisco e chuvas isoladas e temperatura oscilando entre 23 e 32 graus. Umidade do ar é de 40% a 100%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu encoberto passando a encoberto com chuvisco. Os termômetros marcando temperatura entre 16 e 30 graus. Umidade do ar gira em torno de 50% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 28 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Café com Notícias desta terça-feira fica por aqui, agradecendo imensamente o carinho da sintonia e audiência. Amanhã, quarta-feira, eu tô de volta. Forte abraço a todos, fiquem bem e até lá! Café com Notícias.